Dia do professor chegando. E aí, dá para trabalhar essa data por meio do ensino remoto com as crianças? Uma sequência didática? Quer saber mais? Quer saber como? Então, ó, vem comigo. Olá, meus queridos, meus amados professores! Tá chegando aí essa data especial. Na verdade, esse é um mês especial, né? A gente comemora aí o Dia das Crianças, bem próximo do Dia do Professor. Olha que interessante essa aproximação. Eu fico aqui pensando, né? As crianças, cada criança é um sonho de Deus. Cada alma aí, né, é um sonho para Deus. Então a criança é o sonho dele. E vocês são aqueles que contribuem para a construção, para a realização desse sonho. Quem trabalha com criança se aproxima ainda mais de Deus. Vocês são os amados do coração de Deus, do nosso coração, do coração da sociedade. Então a sociedade tem que ter um amor muito grande por todos vocês. Eu sou professora também e amo, vocês sabem disso, né? Quem me acompanha aí sabe do amor que eu tenho pela educação infantil, do amor que eu tenho pela formação de professores. Eu fiquei aqui matutando como é que a gente pode trabalhar essa data tão importante, que na verdade a gente tem que trabalhar essas questões o ano inteiro, não só no dia. Mas se tem esse dia, por que não acentuar, intensificar esse amor pelo professor, esse desenvolvimento de empatia, de solidariedade, de respeito acima de tudo? E aí eu fiquei pensando numa sequência didática aqui. E Samantha, dá para trabalhar sequência didática com a BNCC? O que é uma sequência didática? Gente, uma sequência didática é uma metodologia de aprofundamento do conhecimento. Então eu gosto de trazer, e a BNCC não demonstra nada contra nos documentos dela, mas ela até traz, né? Lá, se a gente for ver nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, esse conhecimento espiral, esse aprofundamento do conhecimento, das atividades, das experiências das crianças. Então, por que não uma sequência didática bem legal para trabalhar aí esse Dia do Professor? E antes de montar esse nosso plano, o que a gente vai fazer, gente? O comunicado importante do canal. Comunicados, produção? Comunicado? Comunicado importante do canal. Bora abrir grupo de WhatsApp? Entra na descrição e clica no link do grupo. Venha fazer parte. Corre, porque senão o grupo enche, aí não tem como. A gente faz esse movimento de abertura de grupo, mas como assim, Samantha? Vocês vão entrar e vão ver que o grupo fica fechadinho. Tem lá as regras de participação, porque eu amo o contato com vocês. Só que eu também não posso ficar só à disposição. Tem o meu trabalho, tem a minha casa, as crianças, vocês sabem disso, tem a demanda. E aí a gente coloca as regrinhas lá, os dias de abertura, depois a gente forma a turma para o meu curso. Então é bem bacana. E nesse mês tem surpresa lá no grupo. Tá bem legal, gente. Não perca. Vamos lá. Acesse o link e venha fazer parte do meu grupo de WhatsApp. Eu tô esperando por você, viu? Voltando agora aqui no nosso plano de aula. Vamos fazer uma brincadeira? Eu gosto muito. Eu acho que a gente tem que ter essa possibilidade de, dentro de um documento, refletir sobre ele, fazer testes, análises, pensar. Não é? É importante, né? Porque montar um plano de aula alinhado à BNCC é um exercício que a gente está fazendo aí. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, é um documento novo. Está sendo colocado aí no chão da escola praticamente esse ano, né, gente? Aí a gente encontrou também essa dificuldade, essa barreira com a pandemia. E até eu acho assim, a gente tem que valorizar muito, porque eu nunca vi um grupo tão dedicado como o grupo de professores, se desdobrando, aprendendo novas tecnologias, novas possibilidades, se esforçando, né, deixando aí todas as nossas demandas para estar envolvido, para estar atendendo o direito das crianças durante esse momento. Então a gente está aí, em qualquer momento o professor está ali, ó, se dedicando. Então a gente tem que agradecer, louvar a Deus pela vida dos nossos professores e agradecer. Nós temos uma dívida
enorme com os professores, não podemos esquecer isso. Eu vou aqui então, gente, trazê-los para esse meu plano de aula, dessa sequência didática. Falei o que é, né, essa sequência didática, que é esse aprofundamento. A gente tem que sempre proporcionar às crianças, entendê-las como protagonista e proporcionar o aprofundamento. Às vezes eu já entrei em sala, eu até mesmo, há muito tempo atrás, quando eu comecei lá na minha carreira, às vezes no mesmo dia, eu trabalhava lá o projeto do circo, eu trabalhava as plantas, eu trabalhava a poesia e não relacionava uma coisa com a outra. Então eu fazia muitas atividades, proporcionava muitas experiências, mas que não tinha um aprofundamento. Eu ficava muito preocupada em dar conta ali do meu organograma, do conteúdo. E aí, será que é isso que a BNCC traz agora? Agora a BNCC vem com esse aluno protagonista para a gente refletir mais sobre esses tempos, esses espaços. Que esses conteúdos sejam significativos para a criança, que possibilitem o sentir e o sentido. Tem aqui também na descrição do vídeo o plano para download. Peguem esse plano, explorem, pensem, reflitam. Então esse plano vai ser para quem? Crianças bem pequenas e para as crianças pequenas. Nós vamos atender aí, então, de 1 ano e 7 meses até 5 anos e 11 meses. Por isso que vocês vão adaptando. Dá para adaptar também, é claro, para o ensino fundamental. Tem muitas amadas no ensino fundamental que nos acompanham. Um beijo para vocês. Deixam aqui nos comentários. Que show, gente! Essa atividade eu posso colocá-la em um tema. Um tema para essa minha sequência didática. Então pode ser o professor com carinho. E aí vocês vão adequando do jeito que vocês quiserem ao professor com carinho. Agora, ao invés de entrar ali nos campos de experiência, nos objetivos de aprendizagem, eu vou fazer um exercício aí com vocês. Nós vamos direto para a aplicação, a descrição, a condução aí das atividades. Tá bom? Essa sequência didática, os procedimentos, o que a gente pode trabalhar, Samantha? Depois a gente volta nesse plano para os objetivos, para os campos que eu vou estar atendendo, porque assim eu acho que talvez fique mais fácil da gente estar entendendo aí, né? Então vamos lá para essa descrição nossa. O que eu vou pedir para vocês? O que eu oriento, a minha sugestão aí? O primeiro momento, que vocês contem para as crianças a respeito de uma história envolvendo os professores que fizeram parte da sua história. Sabe, assim, contar alguma história de alguma professora que marcou sua vida, de alguma professora que te estimulou, que te incentivou, que fez você ser aí, né, que você traz aí no seu coração uma marca positiva. Que mostrar uma foto, contar aí para eles. Eu vou contar um pouquinho aqui para vocês. Eu gosto de fazer isso, né? Como eu não tenho, gente, eu não tenho foto nenhuma de quando eu era criança e estava na aula. Quem que eu vou trazer? Eu vou trazer o meu suporte aqui. O meu suporte é o meu marido. O meu marido é um show, gente. Olha ele lá na escola dele. Ele estudava numa escola de freiras. Olha lá, que graça. É esse daqui, ó. Eu vou deixar a foto maior aí para vocês circulando ele. Olha ele aqui. Lindo, né, gente? Não pode fazer muita propaganda. Opa! E aí, uma foto dele com a professora. Olha a carinha de sapequinha, de alegria. Eu acho que talvez ele tinha algum sentimento ali pela professora. Sabe por que é interessante que eu trouxe aqui para vocês essas duas fotos? Porque nessa época eu entrei nessa escola. E nós temos a mesma idade. Então, com certeza, a gente estava ali na mesma sala. Só que eu era muito sapequinha. Como era um colégio de freira, eu não pude ficar.
E aí a freira, né, me convidou. Naquela época podia, né, gente? Me convidou para. Então, compartilhem com as crianças. Se de repente você não tem uma foto sua, né, com a sua professora quando você era criança, mostra aí uma curiosidade, alguma foto de vocês, do marido, dos filhos, dos filhos. A gente tem que valorizar o professor dos nossos filhos, apoiá-los e aplaudi-los em pé. Então, bora lá contar uma história para as crianças de vocês. Façam a partir daí um levantamento dos conhecimentos prévios. Nossa, Samantha, como que a gente pode fazer isso no ensino remoto? Eu posso lançar a pergunta para as crianças, eles respondem para os pais. Eu já estou fazendo esse exercício porque as crianças, elas, né, a partir do momento que eu faço esse convite, elas já fazem lá com os pais. Isso é importante, pelo menos nós fizemos a nossa parte. Né? Certeza de que tudo isso vai acontecer, a gente não tem. Pelo menos nós já conduzimos aí para que acontecesse. Então, conversem com os pais sobre a importância do professor, o que é ser um professor, qual a formação, né? Contar até para as crianças bem pequenas, olha, o professor tem que estudar muito, eles fazem, eles concluem o ensino médio, fazem a faculdade, eles não param de estudar nunca, né? A gente faz vários cursos aí, tá sempre em busca de conhecer os documentos. Então, colocar isso, será que as crianças sabem? Porque eu lembro muito, enquanto sala de aula, enquanto professora, até mesmo diretora, as crianças perguntavam, e agora, professora, você vai para o seu trabalho? E agora, professora? Né? Eles acham que ali, eles não têm o que eles sabem, até onde eles sabem a respeito da nossa atuação. E aí eles contam isso para os pais e os pais podem ir ajudando. Fizemos isso em um dia, porque a gente tem que ir, né, priorizando as situações para que não seja muito no mesmo dia. Por isso a nossa sequência didática. O próximo passo, após esse levantamento, se vocês conseguirem ainda nesse mesmo dia o feedback desses pais, excelente, gente. Se não conseguir, deixa para volta para a gente saber tudo o que aconteceu lá. O próximo passo, peça para que as crianças perguntem aos pais sobre os professores que marcaram a infância, a adolescência, a vida deles. Com certeza, gente, os pais vão aí contar um pouquinho a respeito das histórias deles. E contar história, ouvir história, possibilita a alfabetização. Então, muitos estão preocupados aí, nossa, mas a criança não sabe ler e escrever. Não é a obrigação da educação infantil alfabetizar, mas sim fortalecer o processo, oportunizar experiências nos quais as crianças possam ouvir, falar, escrever de forma espontânea. Então, peça para que os pais contem as suas histórias. Pode ser por meio de um vídeo curto, incentivando as crianças a descobrir mais a respeito dessa infância dos pais. Puxa, não tá ficando com o pai. Com quem? Quem tá cuidando dessa criança, né? Não tá ficando com a mãe ali, a mãe precisa trabalhar, tá ficando com uma avó, uma tia. Então, incentivar que as crianças descubram mais a respeito da infância e dos professores que marcaram a vida desse cuidador. E aí as crianças vão poder fazer, né, a representação disso por meio de desenhos, esculturas, se conseguir. Puxa, escultura como, Samantha? Indica isso, gere. Tem receita de massinha, gente, olha o card aqui, de massinha caseira para as crianças fazerem, brincarem, montarem uma sala de aula. Ai, que gostoso, né? Do jeito que elas querem ali. Mas veja a situação das crianças para esse momento, tá? Mas elas podem fazer aí. Tem também, às vezes a gente tá pensando nesse kit da semana, do mês, pode colocar massinha aí para as crianças. É um presentaço, né, gente? Por meio de desenhos, esculturas e da própria escrita espontânea. Por meio de listas,
né? Listando o nome das professoras. Olha, essa foi a professora do meu pai, essa professora da minha mãe. Sabe aquela história do brincar de escrever? É isso que a gente tem que fazer, incentivar com que as crianças coloquem no papel, certo? As professoras que já passaram pelas crianças. Quais as professoras que fazem parte, que fizeram parte, né? Que fizeram parte da sua história. Lembra da Pro do ano passado? Olha que legal, gente, a gente relembrar aí com as crianças das professoras que já passaram por elas. Quem foi? Valorizar, né, essa professora. Então, o que você tem de registro dela? As mães tiram tanta foto das festinhas. Então, fazer aí resgatando memórias. Esse momento e o anterior é de resgate de memórias. Vamos resgatar as memórias com as crianças de tudo que nós fizemos? Teve uma escola que eu vi, gente, que fez assim, matando a saudade, resgatando memórias. E aí as fotos do ano passado, do ano retrasado, das festinhas, das professoras. Então olha que bacana, traz isso para eles. De repente um videozinho de resgate de memórias. Ok? Manda um videozinho de resgate de memórias, peça com que eles conversem com as famílias a respeito disso e se eles têm as fotos em casa. Muitos vão começar a mandar para vocês as fotos que eles forem encontrando. Ai, que show, gente! E para finalizar essa nossa sequência didática aqui, o que a gente pode fazer? Entre os professores, coloca uma música bonita, tem tanta música linda do Dia do Professor. A gente não pode usar as músicas aqui no canal porque elas têm direitos autorais, né? Então a gente não vai fazer uso aqui para mostrar para vocês, mas eu acredito que vocês conhecem muitas. Faça uma homenagem para vocês, por que não? A gente não tá acostumado a nos auto-homenagear, né? Mas a gente tem que fazer isso, viu, gente? Eu conheço muita gente que joga tanto confete. E às vezes a gente não faz isso, né? A gente às vezes não sabe aí a força que nós temos, esse poder de nós podemos, a gente tem que se dar o direito de fazer uma homenagem para nós, para os nossos colegas que estão se dedicando tanto nesse momento. Então, bora lá, montem um vídeo entre vocês, professores, conversa com a diretora, com a coordenadora, vamos fazer um vídeo bem bacana, colocando uma música, homenageando todos esses que fazem a diferença aí na vida das crianças, na vida da nossa sociedade, na nossa vida em comunidade. Então, a homenagem aos professores por meio de vídeo, com uma música bem bonita. Agora nós vamos para onde, Samantha? A gente volta lá. Quais os campos de experiências que eu atendo com essa atividade? Vamos fazer o nosso xizinho aí? O eu, o outro e o nós. Eu vou atender. Traço sons, cores e formas. Eu vou atender, escuta, fala, pensamento, imaginação e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Olha quantos campos de experiências a gente atende. Por quê? Quais os objetivos? Vamos lá para os objetivos, aí fica mais claro por que eu estou atendendo esses campos de experiências. Peguem lá a BNCC de vocês, gente. Quem ainda não tem, tá aqui o link para download. Se você atua na educação infantil, imprime só a parte da educação infantil. Eu sempre pego aqui os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que a gente usa muito aqui no canal, né? Que eu uso muito no meu dia a dia. Então, bora lá para o EI 02 EO 04. 04 e o EI 03 EO 04. Comunicar-se com colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. A gente vai estar falando sobre o sentimento dos meus professores, de quem passou por mim, ouvindo o dos meus pais e contando para os professores a respeito dos meus pais. Então, por isso que a gente consegue aí atingir esse campo. Lá no traço sons, cores e formas, é o EI 02
TS02 e o EI03TS02. Eu estou colocando os dois porque a gente está trabalhando essas duas faixas etárias. E vocês vão colocar a faixa etária de vocês aí, tá? O que a gente consegue aqui? Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação, argila, massa de modelar, explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas, volumes, ao criar objetos tridimensionais. Então, se eu vou fazer o uso da massinha, eu consigo atender esse campo. Se eu vou fazer por meio de desenho, às vezes as crianças têm um material variado em casa, vou recortar um rosto de uma revista. Vocês sabem aí a realidade dos alunos de vocês e como que vocês vão conduzir. Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura, escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. Então, as crianças vão criar aí, né? A respeito dessa questão. E no escuta, fala, pensamento e imaginação? Nossa, aqui como a gente vai estar trabalhando as histórias e é a indicação de todos os especialistas que eu estou aí ouvindo durante esse período de pandemia, viu, gente? Todos os teóricos aí. Contar história, envolver as crianças nas histórias das famílias. A gente vem muito com essa pegada aqui no canal, né? No final dá pra gente colocar um memorial de tudo aquilo que a gente construiu, dessa história que nós descobrimos em profundidade com as nossas famílias em casa durante esse momento. A gente vai fazendo uma limonada com o limão que vai surgindo, né? Já pensou que bacana, um memorial? Então, bora lá, ó. No EI02, EF01, EI03, EF01. Eu vou atender o quê, né? Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências por meio da linguagem oral e escrita, a escrita espontânea, de fotos, desenhos e outras formas de expressão. Eu gosto muito de trazer foto, gente. A gente vai lá para o EI02, EF04. Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. No EI03, EF04, recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações, definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história. Então, olha o reconto aqui, né? As crianças vão contar aí para vocês como é que elas podem fazer isso. Elas podem criar também, olha gente que bacana, né? Lá no EI02, EF05, relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos. Lá no EI03, EF05, recontar histórias ouvidas para a produção de reconto escrito, tendo o professor como escriba. Aqui no caso, como não está junto com o professor, são os pais, né? A família. EI02, EF06. Criar e contar histórias oralmente com base em imagens ou temas sugeridos. Ao professor com carinho. EI03, EF06. Produzir suas próprias histórias. Orais e escritas, escrita espontânea, em situações com função social significativa, valorização. E lá no EI02, EF09, manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. E no EI03, EF09, levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, o nome das professoras, por meio da escrita espontânea. E lá no espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, está acabando, hein, gente? Fiquem comigo, hein? EI02, ET06. Utilizar conceitos básicos de tempo. Agora, antes, quem foi, quem é. Durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar. E lá no EI03,
ET06. Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos familiares e da sua comunidade. Olha o resgate de memórias aí, olha tudo que a gente consegue alcançar com essa nossa sequência didática. Vocês viram que bacana? A avaliação, gente, envolve a autoavaliação, o alcance de participação. Se as crianças tiveram dificuldade nessa situação, será que eles estão tendo dificuldade ao ouvir a história das famílias? Uma amada falou assim, nossa, Samantha, propus lá para os pais a escrita espontânea e eu achei que estava tão claro, mas eles não sabem o que é escrita espontânea. E aí o que a gente tem que fazer? Bom, eu avaliei esse ponto, a dificuldade dos pais com relação ao termo escrita espontânea. E aí a gente vai trabalhar nisso, mandando um áudio explicando, um videozinho explicando, porque os pais, eles são a extensão, né? A família aí é uma extensão da escola, a escola é uma extensão da família, nós estamos juntos, unidos, para atender o direito dessa criança. Então, se o pai não está claro para ele o que é escrita espontânea, esses são alguns itens nos quais vocês podem observar. Claro que aí vocês é que vão estar fazendo a autoavaliação desse trabalho, de como foi a proposta. Aqui eu só coloco algumas ideias, gente. O que não serve para vocês, descarta. O que serviu, aí pega, faz a adaptação necessária para esse momento. E daí, o que vocês acharam dessa nossa sequência didática diferente, né? A gente trazendo aí essas histórias, fortalecendo esse processo de alfabetização e trabalhando desde pequenininho a valorização. A gente tem que fortalecer essa valorização dos professores, essa valorização dessa nossa categoria. E é assim que a gente vai trabalhando, reforçando e trazendo aí a importância da nossa figura, do nosso trabalho em benefício de uma sociedade mais saudável e equilibrada. Então, gente, eu agradeço vocês que ficaram comigo, você que ficou comigo até o final desse vídeo. Um excelente dia do professor, que Deus abençoe muito e continue fortalecendo. Você é um amado do coração de Deus e tem que ser um amado do coração de toda a sociedade. Parabéns pelo seu trabalho, fico muito feliz que você esteja aqui comigo no meu canal. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe, gente, lá no grupo do WhatsApp, com seus colegas. Parabéns pelo dia, alegria. Bora aplaudi-los em pé, ó. Palmas para todos vocês. Feliz dia do professor! Uhul! Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!